Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Cosme Pereira. Eu vou estar ministrando o curso de libertação e nós vamos entrar agora na primeira aula, com o tema Libertos para Libertar, tá bom? Antes disso, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero que você seja fiel a este conteúdo, que você fique até o final, porque o que Deus vai fazer através da tua vida será extraordinário se você obedecer e ser fiel a todo o conteúdo que vai ser passado neste curso, tá bom? Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar a vida da tua filha, do teu filho, que entrou neste curso, que o Senhor possa abençoar a vida dele, abra o entendimento dele, abra o entendimento dela, que o Senhor venha, meu Pai, revestir ele de autoridade, de poder. No final deste curso eu vou estar impartindo, meu Pai, o dom de libertação sobre a vida deles, mas primeiro eles precisam aprender as bases, e aí essa primeira aula é a base de tudo para sustentar o ministério de libertação, tá bom? Meu Deus, abençoa teu filho, abençoa tua filha, em nome de Jesus, tá bom, meu irmão? Vamos passar agora para a primeira aula. A primeira aula tem um tema, liberto para libertar. Não tem como você ser usado na área da libertação sem primeiro você ser liberto. E eu quero aqui caminhar com você em 5 passos, 5 passos para você ser liberto. E o primeiro passo é receber Jesus como Salvador e dar um testemunho que você é um filho de Deus. A palavra do Senhor, aqui em João, no capítulo 1, como está no quadro aí, o capítulo 1, diz assim: mas todos quando receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. É preciso você receber Jesus como teu Salvador e crer realmente que Ele te fez filho de Deus, tá bom? E você precisa testemunhar isso publicamente. Alguém precisa orar por você e você precisa testemunhar que você agora é filho de Deus, tá bom? Dá o testemunho que você é um filho de Deus, tá bom? Porque você não vai fazer parte mais deste mundo. Você vai ser batizado e você vai fazer parte agora do reino celestial. Você vai ser um representante do reino, você vai ser um príncipe de Deus para fazer a obra de Deus aqui na terra. Vamos para agora o segundo passo, que é buscar o Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo, irmão, porque depois que você se identifica agora como filho de Deus, você precisa buscar o Espírito Santo para que ele venha te ajudar a vencer as fraquezas do homem, mas também se revestir do poder e autoridade de Deus. Se você observar aqui no capítulo 1 de Atos, do verso 8, Jesus vai dizer para os seus discípulos para eles ficar em Jerusalém e ser revestido do poder do Espírito Santo, para que eles possam ser testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Por que eles precisaram ser cheios do Espírito Santo? Porque viria perseguição, viria ali dificuldades, tribulação, e eles precisavam estar fortes espiritualmente para suportar. Porque pessoas pensam que pregar o Evangelho é fácil, mas não é fácil. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai ter dificuldade para exercer o ministério de libertação ou o ministério de um pregador, tá bom? E você precisa, irmão, entender que o Evangelho não é somente palavra, assim como o apóstolo Paulo falou, que o Evangelho é poder de Deus. E você precisa ser cheio do Espírito Santo para que você seja realmente um representante do reino de Deus. A palavra do Senhor diz ali em Marcos, no capítulo 16, do verso 17, Jesus vai dizer: estes sinais seguirão os que crêem.
Em meu nome expelirão demônios, curarão os enfermos e falarão novas línguas, tá bom? Por que hoje você não vê milagres, libertações nas igrejas? Porque as pessoas deixaram de buscar o Espírito Santo. E você precisa buscar o Espírito Santo com jejum. O jejum vai dar legalidade para o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Através do jejum, você precisa praticar o jejum. Precisa ser jejum forte, irmão. Não é jejum que você tira a carne, não é jejum que você tira o arroz, o feijão, o legume, não. Isso é propósito. O jejum é você se abster de todo tipo de alimento, tá bom? Até de água. E você precisa acostumar o teu corpo a jejuar. O teu corpo não é acostumado. Você vai fazer um jejum até meio-dia. Depois você vai aumentando, você vai fazer até às 18 horas, né? A boca da noite. Depois você vai fazer 24 horas. Depois você vai fazer 48 horas. E depois você vai fazer 72 horas, tá bom? Eu consigo fazer 72 horas, mas não era fácil no começo. Mas eu consegui, acostumando o meu corpo, porque você vai precisar ser cheio do Espírito Santo. E só há uma forma: frear a carne, amortecer a carne, para que o Espírito Santo tenha legalidade na tua vida. Então você precisa jejuar, tá bom? Coloca nos comentários aí, eu preciso jejuar. O terceiro passo é vencer a sua fraqueza. Tá entendendo? Fechar as brechas. Todo homem, toda mulher tem fraquezas. E agora você, cheio do Espírito Santo, você vai ter força para fechar as brechas, para ser liberto daquela fraqueza. E o homem especificamente, ele é atingido em 3 áreas da vida dele. Repita comigo e coloca nos comentários. No físico, no corpo, no emocional, na sua alma e no espírito, no espiritual, tá bom? Eu vou dar um exemplo para Jesus, que aqui no capítulo 4 de Lucas, no verso 1, vai dizer o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto. Observa que Jesus estava cheio do Espírito Santo, mas mesmo assim ele foi conduzido ao deserto para jejuar, para buscar a presença, para amortecer a carne. E nesse momento Satanás chegou quando ele estava com fome, né? Fraco, debilitado, chegou para tentar ele. Jesus ele foi tentado em 3 áreas da sua vida. Primeiro, ele foi tentado na necessidade física, né? Tentou o corpo, a necessidade da carne, que era de alimento, né? E segundo, ele foi tentado na alma, que foi iludindo ele com toda a riqueza deste mundo. Você precisa ser liberto no teu físico e no teu emocional. O seu emocional precisa estar forte, convicto daquilo que Deus te chamou, tá bom? E terceiro, ele foi tentado no espiritual, né? Para que ele se jogasse, tomasse decisões sem ser na direção de Deus. Você precisa entender, para quem vai trabalhar com libertação, você precisa entender que você não pode tomar decisões precipitadas, você precisa estar vigilante e sempre na direção de Deus, tá bom? Vamos agora para o terceiro passo, que é vencer a sua fraqueza, fechar as brechas. Nós já passamos por isso, né? O quarto passo é declarar quem você é, tá bom? E nós vamos trazer por referência Lucas 4:18. Lucas 4:18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Preste atenção que o próprio Jesus ele passou por todas essas etapas. E é preciso você passar, irmão. Você precisa ter uma base.
Você precisa colocar em prática todo o ensinamento deste curso, para que você não tenha retaliação, para que você não tenha dificuldade de exercer o teu ministério de libertação. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mas ele estava como homem aqui na terra, ele declarou sobre a sua vida, ou seja, que ele é um ungido de Deus. Primeiro passo, você é filho de Deus. Segundo passo, você jejuma, consagra, busca o Espírito Santo. Terceiro passo, você fecha as brechas que dá legalidade para o inimigo te atingir. E quarto passo, você precisa declarar que você é um escolhido de Deus, que você é um ungido de Deus para um propósito, que é libertar pessoas, que é curar os enfermos, que é restaurar a vista do cego e pregar principalmente o Evangelho com poder e autoridade. Oh glória, aleluia. Louvado seja Deus. Está muito bom, irmãos, essa primeira aula, tá bom? Vamos agora para o quinto passo, e já estar encerrando. O quinto passo, declarando guerra ao inimigo. O que significa isso? É você não ter medo. Por que você não vai ter medo? Vamos para a palavra de Deus. Você não vai poder ter medo do inimigo, porque você sabe que você é um príncipe de Deus e ao seu favor há anjos armados no mundo espiritual para lutar contra os demônios, né? Nós estamos no território do inimigo, mas só que nós somos poderosos. Você precisa entender isso, acreditar nisso, que você é poderoso e ao seu favor há anjos, você tem armadura espiritual, você tem armas espirituais e você precisa abrir a tua boca e declarar isso, está entendendo? Você precisa declarar isso, que você é poderoso, você é ungido de Deus, você não pode ter medo do inimigo. Você que vai trabalhar com libertação, você precisa aprender a não ter medo do inimigo, está entendendo? Do verso 4 de Lucas, capítulo 4, do verso 36, vai dizer o seguinte: e todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com poder e autoridade ordena aos espíritos imundos e eles saiam. Glória a Deus, aleluia. Então preste atenção, irmãos. Jesus, ele usava a autoridade de filho de Deus e expulsava os demônios na autoridade de Deus, tá bom? Você precisa entender que Jesus, ele sabia realmente quem ele era. Você precisa saber realmente quem você é. Você não pode ter medo do inimigo, tá bom? Vamos agora para o capítulo 10 de Lucas, do verso 19. Que diz assim, irmãos. Só procurar aqui, sair um pouco aqui. Fique aí até o final, não saia. Na parte final é mais importante, tá bom? Olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos, do capítulo 10 de Lucas, do verso 17. 17 que eu coloquei foi? Foi 19, mas começa do 17, que vai dizer o seguinte: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Ou seja, os demônios tinham medo dos discípulos porque eles tinham autoridade no nome de Jesus. Especificamente aqui, nesse versículo, o discípulo ainda estava debaixo da autoridade do nome de Jesus. É tipo assim, eles estavam sobre a autoridade. Havia uma autoridade sobre eles, né? Ainda não tinha se revestido dessa autoridade. Depois que aconteceu isso, mas antes eles tinham essa autoridade e os demônios se submetiam a ele, tá bom? Do verso 19 vai dizer assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum.
Olha o que o texto está dizendo aqui, irmãos. Jesus nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e vencer toda a força do inimigo. Preste atenção, às vezes você vai expulsar um demônio, o demônio vai falar, não saio, você não vai me expulsar. Mas você não pode temer, você não precisa temer, você precisa ter coragem e autoridade e dizer, se eu estou aqui é porque Deus me deu autoridade para te expulsar. E na autoridade do nome de Jesus eu te ordeno, saia desta vida, tá bom? Então, você precisa não ter medo do inimigo, porque Jesus te capacitou, te deu autoridade, você é uma pessoa preparada, você já orou, você já jejuou, você já está capacitada para vencer o inimigo, tá bom? Deus abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, que ficou até aqui neste vídeo, nessa primeira aula com o tema Libertos para Libertar. Senhor, se ele está aqui, é porque o Senhor chamou ele para uma grande obra. E neste momento, Senhor, assim como o Senhor tem me dado autoridade sobre os espíritos imundos e sobre as enfermidades, que são espíritos também, que o Senhor venha dar autoridade para ele e para ela, debaixo dessa autoridade eles possam expulsar os demônios e curar os enfermos, tá bom? Que Deus abençoe. Essa foi a primeira aula do curso de 7 aulas e a próxima aula, a segunda aula, ela tem um tema também e o tema é o nome de Jesus tem todo o poder e autoridade. Você vai passar a confiar e a crer e usar este nome para ministrar a libertação, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula.